Finalmente, o vídeo chegou. Vamos explicar passo a passo como se lança um avião de combate de 20 toneladas a partir de uma pista de 100 metros. Veja como a Marinha dos Estados Unidos da América transformou esse processo em uma coreografia entre centenas de pessoas. Porque onde você vê um avião rolando pela cobertura, na verdade há dezenas de pessoas envolvidas para que esse avião decolar em questão de minutos. O mais incrível foi que pude presenciar esse processo em primeira mão quando a OTAN me convidou para o United States Ship George Bush. A cobertura de um porta-aviões é um dos locais mais perigosos para se trabalhar. Há aviões pousando e decolando a 300 km por hora, cabos chicoteando, motores que podem te sugar para dentro, hélices em máxima potência a poucos centímetros da sua cabeça. O ar quente que sai dos aviões que pode te queimar ou te lançar. Lançado pela borda do barco a uns 35 metros de altura. Portanto, a primeira regra é que todos devem observar os aviões em movimento, nunca se distrair, especialmente daqueles que vão pousar e decolar, caso ocorra algum problema e seja preciso agir para preservar a vida. Como, por exemplo, neste dia em que um cabo se rompeu e várias pessoas ficaram feridas. Porém, outra pessoa percebeu a situação e conseguiu desviar dos cabos. Além disso, é obrigatório usar um colete salva-vidas, caso o ar de um motor te empurre para fora do convés. Como a queda é de várias dezenas de metros, o colete abre automaticamente ao tocar a água salgada, caso a pessoa tenha ficado inconsciente devido ao impacto. Além disso, o colete está projetado para virar automaticamente a pessoa de barriga para cima, evitando afogamento. Além disso, é obrigatório um capacete que possui protetores sonoros integrados. Justamente por causa do som tão assustador no convés, é impossível falar e, portanto, a comunicação deve ser visual, embora haja cerca de 10% das pessoas. Normalmente, os diretores de operações que vestem amarelo usam microfone e fones de ouvido para se comunicarem entre si. E com o Airbus que está no Prefly, como vimos no vídeo anterior. Primeiramente, quando você está em um porta-aviões ou assiste a vídeos deles, algo que chama a atenção são as diferentes cores das jaquetas dos trabalhadores. Isso é pensado para que a jaqueta seja um indicativo da tarefa dessa pessoa. Mas além disso, também há indicativos nas cores dos capacetes. Dessa forma, se o Airbus da torre quiser controlar em determinado momento o pessoal responsável pelo combustível, sabe que simplesmente terá que procurar alguém de cor roxa. Como você deve entender, é tremendamente útil saber o que cada um faz apenas vendo a cor de sua jaqueta e capacete. A organização das cores é branco para tudo relacionado à segurança. Pessoas encarregadas de verificar no convés a segurança, pessoal médico e responsáveis pelas últimas verificações de segurança, conhecidos como os Travel Shooters e os LSOs, os Landing Signal Officers, dos quais já falamos no terceiro vídeo desta série. Embora bem, estes vão sem capacete, são pilotos de porta-aviões, têm o direito de fazer o que quiserem. Muitos nem usam protetores de ouvido, veja como eram anos atrás. Em vermelho, os encarregados do armamento e bombeiros para incêndios no convés. Em roxo, os responsáveis pelo combustível. Em azul, os que prendem os aviões ao chão com correntes. Os aviões ficam presos ao chão quando estacionados em porta-aviões que possuem diversos engates para essa finalidade. Os de azul também são responsáveis pelos elevadores e tratores que circulam no convés. Em marrom vão os capitães de avião, responsáveis por cuidar da aeronave. Lembra bem deste nome? Cada capitão de avião cuida de um avião como se fosse seu. Para entender isso, há uma piada na Marinha que diz que os aviões pertencem aos capitães e os pilotos apenas os tomam emprestado, por algumas horas. Eles também são responsáveis pelas listas de verificação antes de ligar os aviões e durante a ignição, dando instruções ao piloto. Esses são pessoal do esquadrão, o que significa que quando os aviões deste esquadrão decolam, eles partem. Não como os outros no convés, com os aviões que não pertencem a nenhum esquadrão específico, apenas instruem todos os aviões no convés. Em verde temos o pessoal de manutenção, fotógrafos, pessoal de catapultas e cabos. E esses verdes são a cor que mais gente usa no convés. E por último, em amarelo, temos os diretores de avião oficiais de catapulta, também conhecidos como atiradores, e os diretores de quaisquer outras tarefas. Ou seja, amarelo significa que são diretores de algo, e é por isso que estes são os que costumam ter as comunicações.
No quarto vídeo desta série, mencionamos que as áreas de um porta-aviões são nomeadas para referência rápida. Mas além disso, os elevadores também são numerados de tal forma que se comunica que o elevador número 2 vai subir a 2. F-18 é tudo, todos sabem a que caça estão se referindo. Da mesma forma, as catapultas também estão numeradas, e essa nomenclatura é sempre a mesma para todos os porta-aviões da classe Nimitz. Em cada catapulta, há uma linha de segurança. Todos que presenciarem um lançamento devem estar fora dessas linhas. A experiência que você tem ao ficar bem aqui nesta linha vai ser incrível. A experiência de colocar o seu pé além dessa linha não vai ser incrível. Você se colocou em perigo. Enquanto filma, dê um passo para trás e continue filmando. Agora chegou o momento, vamos ver tudo o que precisa acontecer para que isso ocorra. Vamos supor que um F-18 está estacionado no pátio e vai decolar pela catapulta número 4. A sequência seria a seguinte. Primeiro, 1 hora e 45 minutos antes da decolagem prevista. Os pilotos realizam um briefing para discutir detalhes cruciais da missão. Após o briefing, conversaria com a equipe de manutenção sobre o combustível e armamento necessários. Isso é essencial porque marcará um peso do avião na decolagem e é necessário para colocá-lo nos parâmetros da catapulta, como veremos depois. Todas essas informações são repassadas ao controle de convés de voo, que já vimos que era essa sala que está ao nível do convés e os pilotos vão se vestir. Eles devem estar prontos no convés 45 minutos antes da decolagem. Enquanto isso, do controle do convés de voo, são enviados os responsáveis pelo combustível e armamento para preparar a aeronave. Quando o piloto retorna, o capitão do avião, o que veste marrom, já preparou o avião para que esteja operacional e removeu os pinos de segurança. No total são 8 e deve exibir os pinos para evitar confusão e o piloto ver que foram removidos. Esses pinos são pinos físicos que bloqueiam várias partes do avião enquanto está estacionado, como, por exemplo, o assento a seguir. Depois disso, o piloto procede a fazer um walk-around. Isso consiste em dar uma volta ao redor do avião, verificando que tudo efetivamente está pronto. Todos os acidentes sempre ocorrem por uma cadeia de falhas e na aeronáutica, para evitar que ocorra um acidente, ninguém deve confiar em ninguém. E é por isso que o piloto deve ver com seus próprios olhos que os pinos já não estão mais colocados no avião. Mesmo que o capitão seja o melhor amigo do piloto, este deve verificar pessoalmente se os pinos não estão mais no avião. Não é uma questão de desconfiança do piloto no capitão, mas sim de responsabilidade. Que durante milhares de vezes que o capitão do avião vai fazer o seu trabalho, talvez, em alguma delas, ele não o faça tão bem, por qualquer motivo. E é aí que essa segunda verificação salva vidas. Da mesma forma, o piloto também fará uma inspeção visual, mesmo que o capitão já o tenha feito minutos antes. Essa filosofia é muito usada pela Marinha. Você verá que os procedimentos são sempre supervisionados por mais de uma pessoa. Ao terminar a inspeção visual, o piloto sobe no avião e quando o Airboss dá o ok pelo rádio, ele procede para ligar os motores. Para isso, do capitão do avião, como já mencionamos, é quem dá as instruções. Em primeiro lugar, a unidade de potência auxiliar é ligada, apontando com uma mão para a saída de ar da unidade de potência auxiliar e girando os dedos da outra mão. Em seguida, liga-se o motor número 2. Para isso, aponta-se para o motor número 2 e agita-se a mão contrária, indicando um número 2 no ar. Após ligar o motor número 2, liga-se o motor número 1. Para isso, aponta-se com uma mão para o motor número 1 e com a outra, agita-se no ar, indicando 1 no ar. Em seguida, o capitão do avião se posiciona à frente e inicia uma verificação detalhada das superfícies de controle, com outros observadores confirmando o funcionamento adequado de tudo. Após a verificação, o capitão do avião levanta as mãos para que o piloto as mantenha erguidas. Alguns mecânicos vão se aproximar da aeronave para fazer outra verificação visual. Se o piloto mover as superfícies de controle bruscamente agora, pode ferir alguém. Veja a rapidez com que essas superfícies se movem. Uma pancada na cabeça pode ser grave. Em seguida, um diretor de voo assume o controle. Até então, o piloto apenas seguia as instruções do capitão do avião. Isso é super interessante, porque o piloto só pode se concentrar em uma pessoa e se diz que essa pessoa é quem tem o controle sobre a aeronave. Para passar o controle para outra pessoa, primeiro aponte para si mesmo, indicando que você tem o controle no momento, e depois aponte para o outro operador que receberá o controle. O que ele fará será apontar para si mesmo como uma reconfirmação de que ele é quem assume o controle. Você verá que isso acontece várias vezes durante a sequência de lançamento. Quando o diretor da aeronave assume o controle,
Primeiro, as correntes do avião são removidas, o que é indicado aos mecânicos com um sinal específico. Quando o operador do colete amarelo vê as correntes fora do avião, ele sinaliza ao piloto, e é quando começa o procedimento de táxi pela cobertura. No porta-aviões, diferentes diretores de voo passam o controle das aeronaves entre si, evitando que precisem se locomover. A teoria diz que eles devem ficar imóveis para não gerar uma falsa sensação de movimento no piloto em rotação. Isso é especialmente importante à noite, quando não se vê absolutamente nada. Uma vez que o avião realiza o táxi e chega a poucos metros antes da catapulta, o diretor de voo que o levou até lá fará 3 sinais. Não precisam ser sempre nesta ordem, mas são para frear, abaixar o gancho da catapulta e estender as asas, que até aquele momento poderiam estar dobradas. Façamos uma pausa no tempo, porque depois disso acontecem muitas coisas simultaneamente. Neste momento, 2 camisas verdes, o operador da barra de gancho e um operador de catapulta se aproximam do trem de morro. O primeiro deles é o que tem a barra que sustenta o avião em posição antes do lançamento. Este sistema explicamos em detalhe no segundo vídeo da lista. Resumindo, quando um avião está prestes a decolar em um porta-aviões, ele acelera os motores ao máximo. E não se move para a frente, porque é este gancho que segura o avião, mas quando a catapulta é ativada, o gancho não consegue lidar com tanta força e libera a aeronave. O gancho é colocado pelo operador da barra de gancho e sempre revisado por um operador de catapulta logo atrás, que verifica se foi posto corretamente. Novamente, a filosofia de não confiar apenas em uma pessoa. Uma vez que este verifica que a barra está bem colocada, ele fica ao lado do trem de nariz, enquanto ele dá instruções ao diretor do avião para que o avião continue em frente até chegar ao dente da catapulta, mas sem ultrapassá-lo. Assim como o piloto, ele apenas segue as instruções do diretor do avião, que nesse momento detém o controle da aeronave. Além disso, ele não tem contato visual com a camisa verde logo abaixo. O procedimento é que o de verde faça sinais para o diretor do avião de amarelo e este os repasse para o piloto. Também neste momento se aproxima um operador com um quadro no qual ele coloca o peso do avião. Baseado em sua experiência, o piloto sinalizará para corrigir caso o peso não esteja correto. Este valor será exibido ao operador da catapulta que, com base no modelo do avião, peso e condições climáticas, ajusta a potência da catapulta. Neste momento, os Jet Blast Deflectors, superfícies que redirecionam o ar dos motores para cima, são levantados. Para continuar operando no convés, mesmo atrás de um caça com motores em potência máxima. Essas superfícies são compostas de cerâmicas que isolam bem a temperatura e são refrigeradas por água salgada, permitindo que um caça possa estar com o pós-combustor ativo, dando a esses defletores por alguns minutos sem que os materiais derretam. O levantamento dos GBDs é feito sob a supervisão de uma pessoa de camisa verde, que dá instruções ao responsável por levantá-los, que se encontra na lateral. Aqui, retomamos a sequência, pois tudo anterior ocorria simultaneamente. Enquanto isso, o avião se move lentamente para a frente, seguindo as indicações do operador do catapulta. Os shovel shooters se aproximam para uma última verificação em várias partes-chave do avião. Enquanto isso, outros de camisa vermelha fazem o mesmo com o armamento. Neste momento, o avião chegou até o dente da catapulta, mas sem engatá-lo, e o operador do catapulto que estava no trem, de morro, corre para um lado para assumir brevemente o controle. Um de camisa vermelha? Isso ocorre porque eles realizam o armamento eletrônico do avião, um passo executado apenas se a aeronave estiver carregando armas. Até este momento, as armas estavam desativadas. Apesar dos mísseis estarem instalados nas asas, se disparados agora pelo piloto, não serão ativados. Para isso, é necessário este último passo. Se você pensar, faz sentido que seja quase no momento do lançamento, pois o avião não vai ficar passeando pelo porta-aviões com mísseis que poderiam ser ativados acidentalmente. Antes disso, o operador de camisa vermelha que assume o controle verifica se não há ninguém à frente da aeronave. Após confirmarem que não há ninguém, operadores de camisa vermelha se aproximam do nariz do avião para ativar uma chave e das asas para remover pinos dos mísseis. O avião está agora totalmente armado eletronicamente. Depois disso, o controle é devolvido imediatamente ao diretor da aeronave. Neste momento, o operador da catapulta retorna correndo para o trem de morro e procede-se a tensionar o avião. Isso significa que o piloto recebe indicações para avançar alguns centímetros até o gancho ultrapassar o dente. O operário de verde verifica se está tudo bem e procede-se ao gesto de estender o braço, que indica que se pode tensionar o avião. Isso significa que a catapulta será ativada levemente,
No momento, a catapulta já está exercendo força para frente e o que mantém o avião parado é esta barra. O operador da catapulta verifica se tudo está bem, engatado e sai correndo. Neste momento, o diretor de aeronaves passa o controle para o diretor da catapulta, também conhecido como atirador, e este é quem dará finalmente o sinal para o lançamento do avião. Ao assumir o controle, a primeira ação dele é indicar ao piloto com este gesto que coloque a potência no máximo. Enquanto isso, o piloto faz a verificação final das superfícies de controle. E neste momento, os solucionadores de problemas estão de joelhos ao lado do avião, verificando se tudo está se movendo bem. Se for assim, eles levantam os polegares e todos ao redor fazem o mesmo, se não virem nada estranho. Após verificar as superfícies de controle, o piloto cumprimenta o atirador, confirmando que está tudo ok na cabine e pronto para o lançamento. O atirador devolve o cumprimento e mantém a mão levantada para que o piloto tire as mãos dos controles. Isso é para que ele não toque em nada até que o avião esteja no ar. O avião fará automaticamente o gesto de nariz para cima ao sair da catapulta. E foi visto, ao longo dos anos, que é melhor que o piloto não faça absolutamente nada até já estar no ar. O atirador verifica uma a uma todas as posições ao redor, que todos tenham os polegares para cima e que não haja ninguém no meio da pista. Se tudo estiver ok, ele se agacha, toca a pista e aponta para a frente. É então que o responsável por disparar o avião faz uma última verificação e pressiona o botão. E é aqui que vem aquela sensação que eu nunca vou esquecer, jamais. O avião acelerando para frente, sentindo um estrondo no peito. Amigos, isso são as ondas de choque do motor atravessando seu corpo. O mais incrível é que você está se recuperando dessa sensação de estrondo tão intensa no peito. E quando você percebe, já tem outro avião pronto para decolar. Isso é literalmente sem parar, porque vimos o procedimento seguindo um avião. Mas se você fica parado em uma posição, vê um avião após o outro passar. Alguns atiradores lançam os aviões com mais ímpeto do que outros. Mas eu tenho claro quem seria. Vejam esses vídeos. Os diretores de catapulta estão dançando. Agora você pode entender o que eles fazem. Aqui, o que ele fez foi se sinalizar para assumir o controle e indicar ao piloto para começar a dar potência. Neste outro você vê o diretor de aeronaves que levou o avião à catapulta, passando o controle ao diretor da catapulta. Os vídeos recentes são para rir, mas o processo é tremendamente estudado para que mesmo alguém fazendo algo errado não ocorra uma catástrofe. Porque a Marinha assume que, em algum momento, após várias horas de trabalho ao sol, com 120 decibéis ao fundo e respirando querosene, alguém vai pisar na bola. Daí que o processo seja tão refinado e que não haja um único passo que dependa exclusivamente de uma pessoa. Caso alguém veja algo estranho, em qualquer momento faria um X com as mãos e todos que vissem replicariam o gesto. Assim, se antes de lançar o avião se verificasse cada pessoa individualmente, o lançamento jamais seria autorizado. E no caso de ser o piloto que dentro da cabine tenha visto algo que não tenha gostado, ele negaria sem parar com a cabeça e entraria em contato por rádio com o Airbus para que este de cima cancelasse a catapulta. A partir de hoje, você poderá entender todos os vídeos em porta-aviões. Se for novo por aqui, inscreva-se para não perder as loucuras que virão. Divulgar bastante este vídeo me ajudaria muito a tornar conhecida esta série sobre porta-aviões que estou criando. As fontes usadas estão na descrição. Agradeço novamente à OTAN pelo convite para o United States Ship George Bush.